Lindo dia para se viver. Vamos começar o estudo bíblico nesta manhã com a nossa irmã Adriana Neves, que vai estar louvando ao Senhor. Lindo dia para se viver. Como vocês estão, povo lindo? Maravilha! Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia! Glória a Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Uh, Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Hum, Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Maravilha. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade para mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. É, no teu amor, no amor do Senhor, se lance no amor do Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas não podem apagar o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.
E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Amém, amém, amém. Amém. Lindo louvor, Adriana. Que Deus te abençoe ricamente. Silva, quem está com vocês, seja muito bem-vinda, viu? Um prazer ter aqui no nosso meio. Eu não sei quem é a pessoa, como ela chama. Diguinho. Luciane. Sou Luciene, a filha da Silvia. Silva, seja muito bem-vinda, viu? Que Deus abençoe a sua vida, Cida também, que entrou aí depois. Hoje a gente vai meditar um pouquinho, gente, na palavra de Deus. Que a palavra do Senhor possa preencher o coração de cada um de vocês aqui. E eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Um versículo aí poderoso para a gente meditar um pouquinho também. E eu quero falar sobre o amor. O amor de você buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Busque ao Senhor. Ame de todo o coração. Ontem, conversando com uma pessoa, né? É tão triste, às vezes, as pessoas dando a vida por um jogo. Por exemplo, a pessoa competiu a vida, deu a vida dele por um jogo, quem perdesse ou quem ganhasse. Eu falei, nossa, mas eu me senti tão triste ontem. Tantas outras coisas, né, que as pessoas dão a vida. E às vezes a gente tem que dar o quê? A nossa vida para Deus. O nosso coração, amar Ele de todo o nosso coração. Quem encontrou aí, pode ler para mim, por gentileza? Adriana, encontrou? Ele Lê bem. respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Esse versículo aqui, gente, ame ao Senhor de todo o teu coração. Amar o Senhor de todo o seu coração é você fazer renúncia às coisas que não agrada ao Senhor. O que está te impedindo de buscar mais a Deus? O que está te impedindo de amar mais a Ele? O que está te atrapalhando? Que você possa estar tirando cada coisa. Ah, é um filme, é uma série, é uma coisa que eu preciso orar mais, que eu preciso ler mais a palavra. O que que tá te atrapalhando que você precisa tirar ou precisa tirar da sua vida porque não agrada ao Senhor? Ah, isso aqui não agrada a Deus, então eu vou tirar da minha vida. Eu vou obedecer mais ao Senhor. O que que a gente precisa fazer para amar ao Senhor de todo o nosso coração? Porque a palavra de Deus fala, se Deus fala para você amar a Deus, é você amar de todo o teu coração, de todo o teu corpo, de toda a tua alma. É amar a Deus. Independente se você está com dinheiro, se você não está bem, se você não é casada, se você é solteiro, se você está passando por aflições na sua casa, você ainda sentir alegria, acordar e agradecer a Deus. Ontem, gente, de manhã, misericórdia, eu senti tanta dor, mas tanta dor. Eu falei, mulher às vezes sofre, né? Em alguns períodos aí, sente aquela cólica assim insuportável. Mas mesmo assim, a gente levanta, a gente agradece e a gente ali é forte, né? Como a mulher às vezes sofre, silenciosamente, quieta, quietinha, mas ainda agradece a Deus pelo cuidado. Eu vejo os passarinhos às vezes, né? Às vezes eles ficam cantando o tempo todo. Será que a gente está louvando ao Senhor o tempo todo? Mesmo com dor, triste ou feliz ao mesmo tempo, eu falo que é louvar a Deus, né? Independente da situação que você está passando, amar o próximo, mesmo às vezes que o próximo às vezes não merece, mas por você ter amor a Deus, você ama ele por conta de Deus, não por conta tua. E isso é maravilhoso. Agora também a gente vai
falar sobre uma história, gente, interessante, uma parábola aí que Jesus nos deixou, a parábola da história do rico e do mendigo. Vai estar lá em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Nós vamos ler do 19 ao 31. Quem querer ler também, depois Eu pode abrir o terminei. microfone. Oi? Já estou aqui na ponta. Eita, glória de Deus, já tá, olha. Então pode começar aí. Lucas capítulo 16, versículo 19. Isso. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despedia todos os dias de sua vida de forma regalada. Próximo, quem quer ler? Ao Pode 20. continuar? É o Versículo 20. 20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. 22, 21. 22. Agora é o 22, quem quiser ler. Chegou o dia, chegou o dia em que um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. 26. 26. E, além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para nosso lado. 27. Bom dia, gente. Lindo dia. Lindo Lindo dia. dia. Aqueles Lindo inimigos dia. meus. Hã? Lindo Lindo dia. dia. Lindo dia. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Aquela E época ele, era. Ô Cida, Lucas 16, tá? Ah, eu fui pro 19, gente. Desculpa. Peraí. Ninguém falou nada? Olha. Agora eu Tá. falei. E ele respondeu: Eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. 30. Não, não, pai, Abraão disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Eita, glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Gente, essa parábola é bastante interessante, mas acontece muito no nosso dia a dia, no mundo.
né? Eu falo que às vezes tem pessoas buscando muito a questão da riqueza, querendo ser rico demais o tempo todo, mas esquece de ser grato a Deus, de buscar a Deus. Tem pessoas que é tão ocupado que não tem tempo nem de ir na casa do Senhor. E o que vai adiantar o homem ganhar o mundo inteiro aqui e perder a sua alma? Quem puder ler para mim depois, tem um versículo, acho que é Marcos, né? Capítulo 8, versículo 36, que fala isso. Mas assim, aqui mostra da história do rico e do mendigo. O rico era uma pessoa o quê? Egoísta. Pensa, gente, o mendigo estava lá esperando cair comida da mesa do rico, com as feridas abertas, os cachorros, né, via lamber. Como que era a tristeza desse mendigo? Mas fala que ele era triste, ele poderia estar vivendo toda a situação, mas no coração dele ele era o quê? Grato ao Senhor por tudo que Deus estava fazendo por ele, e ele sabia que quando ele passasse daquela terra, por exemplo, ele iria ser consolado por Deus. Trazendo a parábola para o nosso dia a dia. Aqui, você pode estar passando aflições, pode estar passando, né, perseguições, pode estar passando sofrimento, mas tenha certeza, se você é um filho de Deus ou uma filha, quando você morrer, você vai ter um consolo do Senhor. No céu fala que não vai haver, né, tristeza, nem dor, nem sentimento. Então pensa o descanso quando você morrer e você falar, Deus, obrigada, Senhor. Já pensou, gente? Não vai ter mais tristeza. Então, assim, você pode passar no mundo aflições, mas Jesus fala para você ter o quê? Ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E como que está sendo o seu dia a dia? Aqui, o rico, ele era egoísta, né? E é bastante interessante, gente. Pensa no versículo 22 aí, interessante, 22, 23. Por fim, o que é que aconteceu depois? O mendigo morreu. Ele poderia lá estar, né, comendo a sobra da comida o tempo todo, sendo humilhado pelas pessoas. Pensa no lugar dele. Mas depois ele morreu. E os anjos levaram o quê? O mendigo lá, ó, junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Mas o interessante é que ele foi para o lugar do quê? Do tormento. Tem muitas pessoas às vezes falam, ah, o inferno não existe. Tá? Não existe? Será? Porque se o céu existe, se Jesus morreu na cruz para te salvar, Jesus, gente, tem um maior amor. Às vezes as pessoas dão amor, né, por outras coisas em vão, mas esquece de amar a Deus. Cuidado, porque quando Jesus voltar, ou quando a gente morrer. Então, assim, eu falo que às vezes é melhor a gente sofrer aqui na Terra, né, do que depois, no julgamento final. E assim, o lugar de tormento, não sei se vocês já viram depois uma peça teatral do Juízo Final. Gente, eu assisti essa peça, é de arrepiar, é de chorar. Ô, peça teatral, viu? Que eles ficam ensaiando, eu acho que é lá em Vitória da Conquista, eles ficam ensaiando o ano todinho a peça e no final do ano ele apresenta essa peça aí. Eu falei, gente, ô peça teatral. Mas assim, o lugar do tormento aqui que o rico foi. E lá de longe ele ainda viu, né? Pensa aí, ele viu o mendigo junto com Lázaro e ele falou, pai Abraão, pensa, pelo menos manda Lázaro no versículo 27, ó, manda Lázaro à casa de meu pai. Mas antes, ele queria o quê? Perdão, no versículo 25, Abraão, porém, respondeu, filho, lembre-se, durante a vida teve tudo o que queria. O rico teve tudo. E Lázaro não teve coisa alguma. Não teve coisa alguma. Mas ele agora está sendo o quê? Consolado. E você está em agonia. Por que que está em agonia? Porque não buscou a Deus. Não teve amor, não teve gratidão, foi egoísta, não quis saber de Deus, não quis saber de amar o próximo, não quis saber de amar a Deus. Porque que nem a Adriana leu no primeiro versículo aí, ame ao Senhor de todo o teu coração e ama o próximo como a ti mesmo. Aqui o rico não amou o próximo, que era um mendigo que estava comendo comida lá, ó, da sobra das mesas. Só que é interessante, depois ele foi consolado, né? O colo aí de Abraão, quer dizer, o consolo em judaico. Mas assim, pensa aqui. O rico não teve nem um pouquinho de compaixão. Só que ainda ele ficou naquele lugar de tormento, ele pediu o quê?
que o Lázaro fosse lá, né, pegasse um pouquinho de água e fosse lá ter ele para refrescar a minha língua. No versículo 24 fala, o rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Ele estava em agonia nas chamas. Mas depois pode ser muito tarde. O agora, o hoje, é o momento de você buscar a Deus, independente da situação que você está. Se arrependa, entregue o coração para Jesus. Não entrega para bens materiais. Ah, Meire, o Deus é o Deus do ouro e da prata. É, você vai conquistar, vai. Mas primeiro, se você amar a Deus de todo o seu coração, Ele vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, vai enviar pessoas e falar assim: não, bora lá, fulano, bora, Rai, bora, Cida, bora, Tiazeni, bora, Gilza, bora, Silva, ou bora todo mundo. Porque quando você busca Jesus, Ele vai te enviar pessoas para te ajudar no seu momento desafiador. No seu momento que você está sem força, ele vai enviar pessoas porque ele cuida de você o tempo todo, ele está cuidando de cada detalhe. Às vezes a gente não vê, mas o cuidado de Deus é tão bom que ele cuida dos mínimos detalhes. Às vezes fica em silêncio, às vezes ele te fala através do Espírito Santo para você fazer alguma coisa, para você ir lá e agir. O que que você precisa fazer hoje? Quem encontrou aí para mim em Marcos 8:36 que quer ler para mim? A Adriana encontrou, que ela já voltou. Silvia, aí encontrou, pode ler. Sim, É, só o 36? é Marcos 8:36. Uhum. Ah, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém, gratidão. O que que adianta, gente, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Um coração grato, um coração que busca Jesus, é quando você às vezes não tem nada, mas você está ali com Deus, você está tendo fé. É quando você vê que, será que eu consigo? Não, eu consigo porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso na minha vida, Ele vai me abençoar, crescer no meu negócio, Ele vai me ajudar com a minha família, com os meus filhos, com o meu esposo. Ele vai suprir as necessidades e os desejos do teu coração no momento certo. Não é no nosso momento, não é no meu dia, não é da sua vontade, é da vontade do seu pai que te criou. Ele te criou porque ele ama você bem antes de você nascer, já conhecia cada detalhe, como você seria nesta vida. E às vezes você fala assim: será que Jesus está me vendo? Ele está te vendo? Será que Jesus não está vendo que eu estou assim? Tá, ele está vendo. Ele chora às vezes com você, ele pode estar ali, mas ele está cuidando de cada detalhe. Talvez esse momento é para você crescer espiritualmente, para te fortalecer. Eu falo que em tudo tem um propósito, em tudo ele vai nos ajudar a aprender alguma coisa. Você vai aprender com o desafio que acontece na sua vida. Eu quero também que alguém leia para mim aí também, em João 14, versículo 6. Quem encontrou? Esse povo tá ficando rápido nessas Bíblias, viu, gente? Eita, glória de Deus! Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Gente, olha que interessante. Jesus é o quê? A vida. É o quê? O caminho. Ele é o caminho. Não tem outro caminho melhor do que o caminho de Jesus com você, na sua jornada. Não é mais importante que seu esposo, ou que sua amiga, ou qualquer outra pessoa. Jesus, se Jesus estiver com você, abençoado de Deus, ou abençoado, você vai vencer todas essas guerras. Você vai vencer porque Ele vai estar com você. Mas para isso você precisa se arrepender de todos os seus pecados e aceitar Jesus em sua vida. Falar, Pai, eu quero, Senhor, muda minha vida, muda minha história. É só Jesus que vai te mudar.
Sabe por que Jesus que muda, gente? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao céu. Ninguém vai até Ele a não ser por meio de Jesus Cristo. Quem é que vai chegar ao Pai se não for por meio dele? Não adianta depois a gente falar, ah, Pai, tenha misericórdia de mim, que nem o rico está gritando, eu fiz isso e aquilo. Não é pelas obras, se você não tiver Ele no seu coração. Você pode ser a pessoa mais caridosa dessa vida, mas se você não tiver Jesus em sua vida, não adianta. Não adianta nada. Aceite Jesus enquanto ainda há tempo. Aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Ah, eu pequei, eu estou afastada. Volte para o Pai. Eu preciso consertar coisa na minha vida. Conserta. Ah, eu preciso tirar coisa que não está agradando. Então, tira logo. Gente, o ano tá acabando, tem pessoas que vai, né? Eu sempre falo, na virada do ano, o povo lá, né, quer mudar de vida, mas muda de vida agora, aceitando Jesus em sua vida. Tirando as coisas que tá atrapalhando, né, de obedecer à vontade do Pai. É, amar o Senhor é você fazer renúncia, né? Mesmo às vezes você querendo alguma coisa, aí Deus fala, filha, não é pra você não, ou filho, não é pra você não. Aí você, tá bom, Senhor, tá bom. Aí mesmo você resistindo os desejos, os prazeres, né, da carne e agradar o Senhor, é falar não, mesmo que você quer, mas Deus sabe que não é aquilo pra você, e você tá bom e obedece e faz a vontade do Senhor. Ai, por exemplo, poderia estar querendo lá, estar em outro lugar, né, Adriana, não sei, ou um sonho, um objetivo na vida, mas assim, tudo tem um tempo. E a gente precisa plantar todos os dias para colher. Ah, eu quero vender muito, então vamos plantar para vender todos os dias. Ah, eu quero aprender mais a palavra, vamos ler todos os dias. Ah, eu quero orar, então começa a orar. Gente, no momento que você começar a orar o tempo todo pela vida das pessoas, eu sempre falo, ou para qualquer outras coisas, você vai sentir a sensibilidade, a voz do Senhor. Isso vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Ah, mas tem fulano ali, não muda não. O coração dele é duro demais, é orgulhoso. Mas muda. Quem é? Quem é que não vai mudar aquela pessoa se não for por meio de Jesus? A gente não tem esse poder. Às vezes dá vontade, né? Ah, o fulano poderia mudar. É, Cida, fulano poderia mudar, mas Jesus muda. Jesus muda, gente. Você tá aí tomando café ou vontade de tomar café, mas assim, Jesus vai mudar a sua história. A sua vida, o seu relacionamento, os seus negócios, é só por meio dele, gente. Quantas, às vezes, pessoas, né, que estavam quebrado na empresa e mesmo assim não desistiu porque Jesus estava ali com ele, Jesus abençoou, deu estratégia, enviou outras pessoas. Tem hora que você não fala assim, ah, Deus não tá cuidando, mas tem hora que Deus envia cada anjo, cada pessoas assim para te abençoar. Às vezes até para dar uma voadora ou para ligar, para orar. Esse dia eu fui aconselhar, né, uma consultora na questão de vendas e ela falou assim: Não, Mary, e agora você vai sair para conhecer pessoas, porque como você vai casar dentro de casa, filha? Aí eu, verdade, né, gente? Não tem como casar dentro de casa. Mas assim, é a questão que você tem que buscar, às vezes, busque a Deus, né? Tem um versículo que fala, não lembro, buscar e pedir que ele vai te dar, bater a porta, se alguém sabe aí puder ler para mim e encontrar, buscar e você vai receber. Quando você busca Jesus, ele vai te dar o que você precisa. Quando a gente pede para Deus, ele vai responder de acordo à vontade dele na oração. Eu sei que tem pessoas que tá aqui, que mais está na igreja, né? Gratidão aí. E assim, que Deus, gente, nos fortaleça a cada momento, nos dá ânimo. É somente por meio da palavra, é orando com outras pessoas, é indo na casa do Senhor. Não tem como vencer as perseguições desse mundo se você não buscar a Deus, porque é desafiador. Pensa se não é. O inimigo está o tempo todo ó, colocando pensamento negativo na sua mente. E aí? Você vai dar lugar aos pensamentos negativos do inimigo às vezes, ou à voz do Senhor que te criou e que morreu na cruz por você? Qual que a gente tem que dar ouvido? Tem que dar ouvido quem? Quem morreu na cruz. Aí, ó, Mateus 7, quem puder ler para mim, ó, Jesus colocou aqui, ó, Mateus 7, versículo 8. Gratidão, Jesus. Ó, quem puder ler, gente, Mateus 7, versículo 8. E assim, dá ouvido à voz do Senhor, gente. Vocês são fortes, corajosa, tem de bom ânimo.
Não deixe as tristezas tomar conta do seu coração. Você quer Sete ler, sete Gilson? Não, é o Pode. 778, eu não posso ler, não. Eu tô ocupada aqui ainda. Como que é? Versículo 7? Capítulo 7, 7 e 8. Os Tá bem dois marcado versos, aqui na sete minha e 8. Bíblia. Gratidão. Quem puder ler aí, gente. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eita, glória de Deus! Então, se você quer o quê, gente? Se você quer alguma coisa, você tem que o quê? Pedir. Se você quer casar, mas nem pede pra Deus um marido, como que Deus vai te mandar? Antigamente eu não pedia. Deus ia mandar, não ia. Se você quer vender muito, se você não pede pra Deus muitos clientes bons, você vai receber? Gente, teve uma vez que eu tava orando tanto pra algumas pessoas e Deus abençoou que essas pessoas abençoam a minha vida. É porque eu mereço? Não. Mas é porque eu pedi para Deus. Quando você pede para Deus para abençoar a vida daquela pessoa, você tem certeza que você vai ser tão abençoada. E às vezes você ora nem pedindo nada em troca, porque você tem um coração grato ao Senhor. Porque você é uma pessoa que tem amor pelo próximo, que tem amor por Deus. Ah, Deus está desafiador, então pede para Ele, fala as angústias do seu coração. Não fala somente para um amigo ou para um amigo, né? Que às vezes a gente desabafa tanto para um amigo e esquece de falar para Deus os detalhes que tá no seu coração. Os detalhes, o que que você está passando. É no quarto, é no silencioso lá, você vai falar, Deus está assim, está me machucando, Pai. Eu não aguento isso ou aquilo. Tá doendo, tira os pensamentos negativos da minha mente. Envia pessoa que possa me encorajar. Envia pessoas que possam falar do teu amor, Pai. Porque aqui na parábola que a gente leu, não adianta depois, né, que nem o Rick falou, vai lá falar com meus irmãos. Pede para alguém falar e ainda, né? Abraão falou, nem que dos mortos ressuscite, eles iriam ouvir. Se eles não estão ouvindo, né, Moisés e os profetas. Então, assim, gente, se alguém falar da palavra de Deus, escuta, né? Leia a palavra do Senhor também, é tão bom ouvir a palavra de Deus, a gente se sente consolado, que nem um mendigo se sentiu consolado, né? Estava ali abraçado, por mais que ele sofreu no mundo, mas depois ele foi consolado. Então, assim, se você sofre aqui, você vai ser consolado por Deus. É desafiador, é difícil, mas não é impossível, porque Jesus está com você o tempo todo. Tem dias que eu falo assim, né? Tem pessoas que falam assim: você já escreveu a carta para Deus? E antes eu não escrevia, então assim, agora eu com os mini detalhes, gente, é os minis. Vai ser perfeito que nem assim? Não sei, mas talvez vai ser uma pessoa que é de acordo à vontade do Senhor para sua vida. Dependente do seu desafio, Deus sempre vai preparar. Cuidado, não é com nossos olhos, né? Esse dia eu tava olhando um apartamento, achei um apartamento lindo, maravilhoso, porque eu tô querendo mudar. E aí eu falei, nossa, esse apartamento é muito lindo, pai. E é com aquela emoção. Gente, cuidado, para não olhar somente a boniteza, as aparências, porque as aparências enganam. Quando eu fui lá e eu nem fiz o Pix, né, antes, graças a Deus, mas quando eu fui no apartamento, eu falei, não, eu vou conferir lá direitinho pra ver como que é. Era golpe. Nem tinha aquele apartamento. Então, quantas pessoas o tempo todo tá querendo passar golpe? Em outras. Então, assim, é tomar muito cuidado, as aparências podem enganar. Eu fiquei apaixonada porque era muito lindo e tudo mais, mas não era. E depois eu encontrei outro muito melhor. E eu falei, nossa. Como Deus é tão bom. Eu falei, Deus, eu tô cansada de procurar, Senhor, que o Senhor me manda. Porque, assim, é vários dias, vários tempos procurando, e, assim, às vezes a gente fica aflita, né? Eu falei, Pai, agora tá em tuas mãos. Eu cansei de procurar, que o Senhor me manda. E é detalhe, assim, como Deus usa pessoa para te abençoar. Eu falo que quando Deus quer, gente, quando Deus quer, Ele vai usar qualquer pessoa para te abençoar. Até pessoa que você menos espera vai te ajudar em alguma coisa, vai falar alguma palavra, né? Que nem Cida mesmo ouviu, a pessoa tem que falar para dar atenção para o seu esposo, mas qualquer outra coisa assim, Deus vai usar no tempo certo. Ele não deixa.
Não deixa você sozinha em momento algum. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês, falem para Deus o que está no seu coração. Busca a Ele de todo o seu coração. Aceite Jesus em sua vida se você não aceitou ainda. Ame o próximo, né? Como a ti mesmo, como a palavra de Deus falou. E assim, como Jesus fala, Ele é o caminho, a verdade. Jesus é a verdade da sua vida. Ah, Mary, mas eu não mereço, eu fiz tanta coisa. Jesus sabe. Pede perdão para Ele, porque Deus te ama, independente das coisas que aconteceram, o que você fez, Jesus te ama do jeitinho que você tá. Se o teu marido. Ah, eu pensei que era aqui para mim. Mas assim, gente, cuida assim do seu coração, busque a Deus. E ele vai preparar. Quando é do jeito de Deus, é bem melhor. Com certeza, Gilson. Olha que bênção, gente. Ó, quando é do jeito do Senhor, vai ser muito melhor. E vai ser, com certeza. Porque Deus é Pai, né? O pai nunca quer nada de ruim para o seu filho. A Adriana foi encontrada lá na igreja, gente, lá na igreja. Pensa, a história dela foi linda, o testemunho dela foi lindo. No fundo da igreja ainda, sentadinha lá na igreja, o marido dela apareceu. Então, assim, o que Deus prepara para você, que vai cuidar de você, é quando você menos esperar. É quando você entregar para Deus, Deus cuida dessa situação que eu não consigo sozinha, pai. E Deus vai lá e cuida. É quando você está cansado, você entrega para Deus e fala, pai, ó, não consigo mais não. Tá em tuas mãos. Que o Senhor resolve para mim, Ele vai resolver. Porque Ele é seu pai. Porque às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, né? Ah, a mulher ansiosa, né? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, agoniada, que aquela... Não, mas ela esqueceu às vezes de um detalhe. Ou a pessoa esqueceu de um detalhe. Não é com a sua força. Não é com a sua vontade, é com a vontade do Senhor. É Ele te guiando. Porque senão você fazer da sua vontade, se dá-se certo, você ia falar, ah, eu consegui, nossa, mas eu sou demais. Já pensou? Eu ia falar de jeito, né? Nossa, eu sou demais, eu consegui. Não, não é você. É Deus que está te abençoando. É Deus que está te ajudando. Porque quando você consegue algo que você não acreditava, fala assim, nossa, pai, obrigada. Porque o Senhor está comigo. E Ele está o tempo todo. Então, reconheça, seja grato, mesmo quando você consegue. Porque tem pessoas, às vezes, quando realizam um sonho ou objetivo, esquece de agradecer a Deus. Esquece, gente. A pessoa consegue um casamento, consegue comprar um carro, consegue comprar uma casa, fala, ah, eu consegui. Mas esqueceu de agradecer a Deus. Que se não fosse por meio dele, a pessoa não iria conseguir. E Deus está te abençoando em cada detalhe da sua vida. Eu vejo pessoas destravando, vejo pessoas vendendo muito, desbloqueando, né? Tirando uns medos, traumas. Isso é tão bom, evoluindo a cada dia. E é isso. Tira o medo, as críticas, porque o mundo, eu falo assim, se for para criticar ou para elogiar, tem várias, mais crítica do que elogio. Não é verdade? Quem é que vê nas redes sociais lá um elogiando o outro? Às vezes não é bom nem olhar os comentários das postagens do povo, que tem uns misericórdia. Tá repreendido. Tem uns que é só julgamento, gente, que se fosse eu, tivesse meus posts, eu ia apagar tudo. Que eu não queria ver aquilo, não. Misericórdia. Então, assim, se você está com medo, tira o medo do seu coração. Vai para o seu negócio, né? Venda, cresça bastante. E assim, realize os desejos do seu coração de acordo à vontade do Senhor, é você pedir para Deus. É assim, a oração é eficaz. Ó, o meu ainda tá o tema, gente, em Mateus aí, que leram no capítulo 7, olha só, é capítulo 7, versículo 7. 7 é perfeito na Bíblia. Pensa aí. O 7 é o número perfeito. Então aqui, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem. Você está pedindo para Deus cliente? Está pedindo Deus um marido bom? Está pedindo Deus, oh Deus, abençoe esses meus filhos que possam prosperar muito? E aí? Todos que pedem, recebem. Você está pedindo para Deus? Você está só vivendo a vida. Todos que procuram, encontram. Tá procurando? Porque se você não procurar, você não vai ser achada, não. Se você não procurar os clientes, ele não vai te achar também, não. E todos que batem a porta é aberta. Gente, bate na porta do Senhor e ó, fale com Deus de todo o seu coração. Que Deus abençoe assim a sua vida grandemente. Gratidão por cada um que está aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Gratidão, Adriana, por sempre estar nos abençoando nos louvores aí. E que Deus abençoe a vida, os projetos de cada um de vocês.
Cida, ó, Cida tá com uma camiseta bonita, gente, do Brasil. Ó, gente, orem pelo Brasil inteiro. Orem, né, o tempo todo sem cessar. Eu falo assim que ontem, né, as pessoas mesmo estavam dando a vida pelo jogo. É muito triste. Falem do amor de Jesus para as pessoas. Não tenham medo. Não tenham medo de as pessoas falarem assim: ah, você é besta de buscar a Deus. Não, você não é besta, não, você é sábia. Você é sábia, que você está buscando a Deus porque Ele morreu na cruz por você. Ele deu a vida. Então, ignora as críticas das pessoas que falam: ah, você é besta, você é burra. Você não é. Tira esses pensamentos. Você não é, você é filha do Deus vivo, todo-poderoso. Os pensamentos negativos, o inimigo que às vezes quer te desanimar, deixar triste, pra baixo. Ai, eu quero ver seu sorriso aí, viu, mulher? Então, assim, falar não. E eu não vou ouvir isso, não. Eu sou filha do Deus, eu tenho a mente de Cristo. Eu sou filha do Deus vivo. Gente, pensa, quem iria morrer na cruz por você? Um amor tão grande, tão lindo. Pensa, de dar vida. E ele pode mudar tudo na sua história. Ah, tá desafiador com saúde, tá, mas Jesus está com você na sua jornada. Meu avô, né, está fazendo vários exames e isso me deixa triste. E assim, é Deus ainda dando força para continuar. É Deus te, vamos dizer assim, amadurecendo emocionalmente, porque se fosse antes eu tava chorando o tempo todo. Então, assim, as lutas que vêm é para te fortalecer, para te fazer ainda mais forte, porque vai vir luta ainda maior, vai vir desafio maior na sua vida. E as pequenas é para você ir aprendendo e crescendo. Não é para você desanimar na primeira. É para você continuar. Porque talvez pode vir maior. E aí, como você vai resistir à luta maior, o desafio maior na sua vida? Como que vai ser, gente? Já pararam pra pensar? Tem pessoas que falam, ah, eu quero casar. Quer casar, mas você parou pra ter um marido, pra ter filho já? E aí? Como que vai ser? Né? Quem não tem filhos, mas tem um marido, tem uma família ali pra tomar conta, pra ajudar a família. Tá sendo a mulher sábia que vai edificar a casa, que tá orando o tempo todo pela família, que tá cuidando da casa com alegria? Porque a mulher sábia é cuidar da casa ainda e com alegria, sem reclamar. Oh, bênção de Deus! Mulher sábia. Gente, vocês são mulheres abençoadas, hein? Mulheres abençoadas demais. Quem é casada aqui, quem é solteira, cuidar de casa, cuidar de marido, trabalhar. Pensa! Como que Deus usa cada uma de vocês no mini detalhe. Aí tem pessoa que fala, ah, mas eu queria ser que nem fulano. Não queira ser igual a ninguém. Você tem um jeito especial, você é especial do seu jeito, diferenciada do seu jeito. É com o seu toquinho, né? É com o seu jeito de ser. Não queira ser igual a ninguém, queira ser melhor a cada dia. Não, eu vou fazer melhor pelos meus filhos, pela minha família, pela minha casa. Ah, eu estou aqui sozinha, não tem ninguém. Mas pera aqui, bora levantar. Fazer que ensina, né? Bora levantar, bora arrumar a casa. E aí? Bora sair para vender, vamos sair para atender cliente, bora chamar pessoas, bora ligar para os clientes. Gente, é isso, é viver um dia de cada vez. E o amanhã sempre vai ser o melhor, porque Deus está cuidando dos mínimos detalhes, Deus está cuidando de você, dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas para isso, levante e anda, fazer que nem a Adriana cantou um dia. Levanta e anda. E bora para cima. Reage, abençoada de Deus. Você pode abençoar muitas outras vidas. Fala, Cida, você está querendo falar, minha querida? Pode falar, eu deixo. Aí, ó, Cida aí com amorzão. Eita, glória de Deus. Amém. Fala, meu amor. Tá desligado o microfone. Não tá conseguindo abrir, não? Deixa eu colocar aqui, calma aí. Ativa aí. Isso. Bom dia, gente. Bom dia. Lindo dia, para estar lindo mesmo, né? Se for igual ontem, nós estamos feitos aqui, gente. Eu fui num casamento ontem de 25 anos dos meus primos. E eu fui madrinha também da outra vez, né? Chegando lá, assim, aquela comemoração naquela casa que era deles também, uma casa no campo maravilhosa, com duas piscinas. Eu falei, duas piscinas. Eu falei, Jesus, é muita piscina para uma casa só, né? E eu não conhecia, e toda a família ali, toda que foi, né? Toda a família reunida dele, nós tínhamos quase 100 pessoas ali.
E o meu irmão fez a oração por eles, né? Porque não foi nem padre nem pastor, foi o meu irmão que deu a bênção lá neles, né? E nós chegamos, meu irmão estava acabando de falar. Nós nos perdemos, que é no meio do mato, mas bem no meio do mato mesmo, sabe? Você vai entrando pelos morros assim, tem aquelas quebradas que você erra, aí depois até se achar de novo, demora. E ele falando, ela lendo ela escreveu, né, eu não sei como é que chama, quando os votos lá de novo, e ele escrevendo de novo. Você precisa de ver que gracinha os dois. Eles até dançaram, meu primo até dançou um pouco assim com ela lá na hora, e na época ele era considerado Brad Pitt, porque ele parece o Brad Pitt, de tão lindo que ele é, né? Leni, feche seu microfone, Leni. Aí você vê assim, onde Deus reina, né? O amor reina. A paz naquela família, os dois filhos lindos, maravilhosos que eles têm. Eles foram criados num lar que o pai bebia pra caramba. Uma vez tacou o fogão no braço da mãe, quebrou. Eles são separados hoje, mas eles vivem em paz, né? Os pais dele. Mas para você ver, quando a pessoa busca Deus e é bem resolvida, Deus, ele muda a vida da pessoa, né? Ele não se prendeu ao pai que bebia e nem a outra filha, que agora está morando na Europa. Então, eu estava conversando, isso tudo para falar ali, que eu estava conversando com uma outra prima minha que é psicóloga, contando para ela da Smart, como que a gente age aqui, né? Que a gente ora, que a gente dá suporte, que a gente é uma família. Aí ela falou assim para mim: então, você percebe que onde há Deus, há paz, né? Onde há Deus, há paz. E muita gente aqui que você vê nas pessoas mesmo da família, né? Que nem ela tinha umas três, quatro vieram, convidaram essa minha prima, olha, vamos, a gente vai sair daqui, vamos ali, vamos ali, vamos ali. E eu aqui assim, quietinha, né? Cidinha invisível. Se fosse antes, Cidinha ia ficar, poxa, me rejeitaram de novo. Mas elas já estão acostumadas a rejeitar. Aí ela falou assim para mim: você percebe? Você tem um suporte que eu não vi em ninguém, pelo que você passou e pelo que você falou que tem lá nessa tal dessa Smart, aí, que eu não conheço, mas eu quero conhecer, porque ela falou assim: você fica numa classe, numa desenvoltura aí, você não fica com raiva. Eu falei: não, não fico. Você age normalmente, numa boa, e você perdoa. Ela falou assim: eu nunca vi ninguém perdoar tantas pessoas como você. Eu falei: gente, fala para mim. As pessoas estão precisando de Deus, as pessoas estão precisando de ajuda, né? De ajuda. Então, nós comemorando ali uma coisa tão linda, eu ia me preocupar com. Aí você fica na Smart, você olha para a pessoa assim, você fala assim: é realmente, deve ter sofrido alguma coisa, deve ter algum trauma de infância, deve ter. Eu falei para ela, né, que eu descobri o meu trauma de infância também, né? Aí ela falou assim: nossa, que maravilha. Que maravilha! Essa Smart faz muito bem para vocês, né? Porque nessa idade ainda tem pessoas que não aprenderam a viver. E eu falei, é verdade. E não é todo mundo que procura ajuda, não é todo mundo que reza, não é todo mundo que vai em terapia. Então, nós que estamos aqui nesse grupo, nós temos que louvar a Deus todos os dias por essa bênção de ter conhecido a Smart, da gente estar junto aqui num grupo à parte, mas que segue os mesmos princípios, né? De louvar a Deus. E a gente vai crescendo aos pouquinhos também, né? Uma ajudando a outra. Ela teve uma filha que teve câncer também. A filha dela tem nem 30 agora, sabe? Eu vou mostrar a foto dela depois para vocês no grupo. Que coisa mais linda que ela é. E ela melhorou também. Então ela falou assim: gente, que homem maravilhoso esse moço da Smart, dá emprego para essas pessoas, acolher vocês que estão nessa idade. Ela ficou encantada. Ela falou que vai querer conhecer a Smart. Eu falei: que bom, venha mesmo, porque uma psicóloga aqui vai fazer falta para nós, né, gente? Vai ajudar muito. Não sei, né? Pode ser até que ele contrate ela. Ela é tão gracinha. Ela foi mãe com 19 anos. Eles casaram, ela estava grávida. E ela tem 44 agora, a menina tem 25, 26, sabe? Essa menina que teve câncer. Então, é tudo assim, para dizer para vocês, para a gente continuar aqui, para a gente poder dar suporte para a nossa família que está lá fora. Porque a nossa família
Fala a verdade, viu? O povo não cresce. Eu vi ontem pela bebedeira. É triste, né, Cida? Eu falo assim, o que faz falta um provérbio na vida da pessoa? A minha tia, com 47 anos, ela casou com meu tio lá de 70 e poucos. Eu falei, amiga, fica esperta. Mulher nova não pode casar com homem velho. Não pode. Depois fica lá, bêbada, igual aquela lá, ó, 47 anos, fazendo escândalo. Foi uma coisa horrível, um escândalo que ela fez. Então, uma mulher ela tem que saber se portar também em sociedade, né? Verdade. Não se embebedar igual ele na Bíblia fala, né? Provérbio. Deixa para quem está vivendo a tristeza. Aí eu olhei e falei assim, ela está vivendo uma tristeza muito grande, né? Porque o marido não quer falar com ela, o marido não quer conversar com ela, o marido é bem velho. Então ela está se sentindo com falta, né, de conversar com o marido. Aí você começa a observar as pessoas, a gente aprende umas coisas aqui na Smart, que você fica assim, você fica olhando, você fala, meu Deus, antes eu não via essas coisas, agora eu já estou observando mais, sabe? Então, o Amém. conhecimento que a Bíblia nos dá é sensacional. Mesmo que a gente saia da Smart, para não perder esse hábito de procurar Deus, de procurar a Bíblia todos os dias. Desculpa se eu falei fora do contexto aí, Não, mas mas sim, pode terminar. eu fiquei encantada com os meus dois primos casando, fazendo votos de novo e eles dançando. Aí ele colocou aquela música do, como é que é? Eu te amo, meu amor, sabe a música do Sidney Magal? E ele dançou para ela. Você precisa de ver ele dançando para ela. Eu falei, gente, que coisa mais linda, né? Ele é lindo dançando Eu Te Amo para ela. Depois estando com Sandalza Madalena, eu falei, Jesus amado, que casal mais lindo, mais lindo. Então é assim, onde há Deus, há paz, né? A paz. Mesmo que eles, que nem meus tios, né? Eles estão separados, viveram um divórcio, mas estão ali. Ela falou assim: quando ele vem para São Paulo, ele dorme na minha casa, o quartinho lá dos hóspedes é o quarto dele. Eu falei: olha, quem viu os dois vivem numa boa. Então eles passaram isso para os filhos deles, né? Essa paz também. Só entre os dois que não teve, mas o resto eles conseguiram passar. Então é isso, que a gente a cada dia tente melhorar um pouquinho mais. Obrigada, desculpa se eu falei demais, Amém. gente. Por nada, imagina, Cida, é um prazer ouvir testemunhos e histórias. E assim, gente, que nem Cida falou mesmo, não de que há Deus, há paz. Então, assim, para você ter paz em sua família, ore pela sua família o tempo todo, né? Busque a palavra do Senhor. Eu falo quando você ora, né? Por exemplo, Cida sempre ali buscando a Deus, lendo provérbios, indo na casa do Senhor. Se fosse antigamente, ela iria ficar triste, mas hoje, por ela estar tão assim buscando ao Senhor, buscando o conhecimento, ela fala, ah, tá, pra mim tá tranquilo. Por exemplo, antes, né, se fosse eu, se eu soubesse de qualquer história ruim, eu estaria muito triste. Hoje eu já amadureci um pouquinho. Mas quantas vezes em nossas vidas a gente sofre por pequenas coisas que tá deixando aí, ó, o seu coração mal. É uma palavra, é um elogio, ou qualquer outra coisa. Então, assim, tira isso do seu pensamento. E eu quero deixar um versículo aqui. A Adriana tá querendo tirar a foto, que eu acho que ela vai sair, mas assim, Adri, cada um de vocês. Mateus 7, versículo 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Amém? Então, assim, ó, que você ouve as palavras de Deus e as pratica. Não é só ouvir e deixar no seu ouvido, não. Se Deus falou isso, eu vou fazer isso. Porque se você praticar o tempo todo, você vai ter uma casa aí, ó, firme na rocha e nada vai te abalar. E nem deixar triste. Bora tirar nossa foto. Que a Adriana tá querendo tirar foto, gente. Calma aí. Eu acho que ela tirar foto, ela poder Inveja sair. desse chiclete dela aí, gente. Se eu mascar chiclete, meu maxilar sai do lugar. Aí, tia Zeni, pode abrir a câmera, ou tá ocupada? Um ao topo, Mary. Parabéns, Cida, por esse depoimento maravilhoso aí, Tá. incentivando mais um para vir para a família Smart. Tá aí. Verdade, gente. Pronto? Oi, tia Zeni Pronto? abriu a câmera, calma aí. Verdade, Leni, eu falo que na Smart eu aprendi muita coisa, muito. Foi uma bênção. Pronto? Uhum. Pronto, deixa eu ver se tia saiu, gente. Tirou tia Obrigada. aí? Você não está mais não, Mary, na Smart?
Gratidão, viu, Adriana? Calma, eu vou te responder. Estou sim, ué, com certeza. Ó, eu aqui no Estudo Bíblico todo domingo. Gente, Ah, ó, que vocês tenham um ótimo domingo abençoado em Cristo Jesus, viu? Com muitas bênçãos. Busque ao Senhor de todo o seu coração. E que vocês tenham um domingo aí abençoado e vão na casa de Deus. Um Amém, abraço, amém. viu? Deixa eu parar aqui a gravação. Quem que Tenham tinha um lindo dia levantado a mão aí? maravilhoso.